Olá pessoal, hoje a nossa experiência é sobre ligações químicas. Vamos ver na prática a diferença entre substâncias formadas por ligação iônica e ligação covalente. Mas antes de realizarmos a experiência, vamos relembrar alguns conceitos importantes? A nossa história começa lá na Grécia Antiga, aproximadamente 450 anos antes de Cristo, quando surgiu o termo átomo. Leucipo e Demócrito, que eram dois filósofos, acreditavam que tudo era feito de átomo, mas não sabiam explicar exatamente o que era o tal do átomo. Por volta de 1800, quando esse conceito foi retomado, descobriu-se, depois de muitos estudos e muitos modelos atômicos, que o átomo é formado basicamente por três partículas: prótons e nêutrons, que se encontram no núcleo do átomo, e elétrons, que giram na eletrosfera. Hoje sabemos que existem partículas ainda menores do que essas aqui. Pois bem, átomos que possuem o mesmo número de prótons, também chamado de número atômico, formam os elementos químicos, aqueles 118 que nós temos na tabela periódica. Os elementos químicos se juntam através das ligações químicas para formar as substâncias, como por exemplo o NaCl, que é o sal de cozinha, H2O, que é a água, e o C12H22O11, que é o açúcar comum. Existem três tipos de ligações químicas: ligação iônica, covalente e metálica. Hoje falaremos sobre as ligações iônica e covalente, usando essas três substâncias que eu mencionei para vocês. Vamos ver na prática, então? Neste experimento usaremos água comum, açúcar, sal, um reservatório de vidro, uma lâmpada incandescente, fios de ligação e eletrodos de cobre amarrados em prendedores de roupas. Iniciamos o experimento ligando a lâmpada em série com os eletrodos, que são afixados no reservatório de vidro. Em seguida, colocamos água no reservatório, mas não notamos nenhuma mudança, pois, apesar de haver passagem de corrente elétrica através da água, ela não é suficiente para acender a lâmpada. Agora, se introduzirmos algumas pitadas de sal e misturarmos a água, percebemos que a lâmpada começa a se acender. Podemos notar também que quanto mais próximo um eletrodo estiver do outro, mais intensa será a luminosidade da lâmpada, pois menor será a resistência elétrica da solução. Se repetirmos o mesmo procedimento trocando o sal pelo açúcar, notamos que a lâmpada não se acende. Mesmo colocando mais açúcar na solução, não há alteração na condutividade elétrica. O sal, ao se dissolver na água, dissocia os átomos de sódio e cloro, fornecendo íons na solução aquosa. Como os íons possuem carga elétrica, são capazes de conduzir a eletricidade. O açúcar também dissolve na água, porém se mantém em moléculas, sem gerar íons em sua solução. Assim, as moléculas de açúcar dissolvidas na água se mantêm neutras e não condutoras de eletricidade como o sal. Como podemos observar, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, acendeu o LED. Já o açúcar, que é a sacarose, de fórmula C12H22O11, não acendeu. Por que isso acontece? A explicação está no tipo de ligação química existente nessas substâncias. No sal de cozinha existe a ligação iônica,
Lembramos que a ligação iônica é aquela formada por íons, cátions e ânions. Assim sendo, quando a gente coloca o sal de cozinha em água, ele vai liberar o Na+ e o Cl-, ou seja, temos íons livres em solução. E esses íons são capazes por conduzir corrente elétrica e assim acender o LED. A sacarose, por sua vez, é formada por ligação covalente. A ligação covalente é aquela em que acontece o compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento acontece entre ametais e hidrogênio. Assim sendo, quando a gente coloca a sacarose em água, ela apenas se dissolve, porém não forma íons. Assim sendo, o LED não vai acender. Bom, pessoal, espero que tenham entendido a explicação e gostado da experiência. Vou deixar agora um desafio para vocês. Que tal tentar reproduzir essa experiência na sua casa? Você pode fazer utilizando aquele modelo de pilha caseira que aprendemos o ano passado. Vou deixar uma sugestão aqui para vocês. É possível fazer então essa pilha caseira utilizando cobre. Aqui eu tenho um pedaço de fio de cobre desencapado e papel alumínio, bem dobradinho e preso na borda de um copo. Tem que tomar o cuidado para conectar o alumínio de um copo com o cobre do outro. O cobre do primeiro copo a gente conecta a um LED ou a um multímetro e faz o mesmo com o alumínio do último copo. Dentro do copo você vai utilizar solução, primeiro de água e sal e depois água e açúcar para verificar a diferença entre eles. Lembrando que quanto mais copos e mais plaquinhas você utilizar, mais potente vai ser a sua pilha. Caso você faça a sua pilha, tire uma foto ou faça um vídeo e compartilhe com a gente lá na nossa sala de aula. Até logo!